bem? Eu sou Lígia Martins e estou aqui com vocês porque agora são elas. O Agora São Elas de hoje está trazendo a Berenice Meurer, que está lá na cidade de Águas Mornas e vai contar para a gente uma trajetória empreendedora de um empreendedorismo de permanência, de persistência, de resiliência. Seja bem-vinda, Berenice, ao Agora São Elas. Obrigada, Lígia. Obrigada. Agradeço, né, a você ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouquinho com as pessoas a tua trajetória, né, contando para outras mulheres, inspirando outras mulheres com essa larga trajetória aí de experiências no universo da consciência, talvez, né, posso dizer assim, do corpo, da mente, da integração entre as pessoas consigo mesma, né? Então, a Berenice me admira muito, assim, é uma pessoa que eu admiro muito pela busca, pela garra, de estar sempre buscando aprender um pouco mais, de estar sempre se aperfeiçoando, de ser uma profissional altamente competente e qualificada, e sempre buscando algo além para oferecer para as pessoas que estão ao teu redor. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, Berenice. Mas primeiro a gente quer saber quem é a Berenice Meurer. Então, a Berenice Meurer, Berenice Vieira da Silva Meurer, é esposa, mãe de 2 filhos, né? Eu tenho uma carreira de mãe desde muito jovem. Eu engravidei com 17 anos, então casei, tive meu primeiro filho, né? O Bruno. Depois disso, eu e o meu marido, eu e o meu companheiro, decidimos ter outro bebê. Então, hoje nós também temos a Ana Júlia. O Bruno está com 21 anos, a Ana Júlia está com 10, né? Então, assim, eles têm uma diferença entre eles, mas os dois já estão maiores. E quando o Bruno era pequeno, a gente mora em Águas Mornas, que é uma cidade cerca de 35 a 40 quilômetros de distância de Florianópolis. E tanto o meu esposo quanto eu morávamos em Florianópolis. E todos os dias trabalhávamos em Florianópolis e morando em Águas Mornas. Então, todos os dias a gente ia de manhã e voltava à noite, ia de manhã e voltava à noite, pegando muito trânsito, e aí essa rotina começou a me dar muita insatisfação, porque, né, entregávamos o meu filho na minha mãe de manhã cedinho, pegávamos ele à noite, e aí a gente vivia numa rotina onde não via a hora de chegar à sexta-feira, para poder, parece que, viver. E essa insatisfação resultou numa, pode-se dizer, depressão, né? Eu cheguei a ser diagnosticada com depressão, mas ela começou com uma dor de cabeça muito intensa. Eu me lembro que era um feriado, assim, de carnaval, e foi uma dor de cabeça insuportável. Eu cheguei a ser hospitalizada, fiz uma série de exames, tomografia, para ver se tinha algo, porque era uma dor insuportável, assim. Eu nunca tive histórico de enxaqueca ou cefaleia, então, né, foi uma novidade, onde fez com que a gente buscasse profissionais e o neuro se interessou, vamos ver o que tem. Não apareceu absolutamente nada, então, né, acabou sendo diagnosticado com um processo de depressão e deprimida, né, eu estava muito deprimida. E aí, então, eu comecei a buscar terapias, né? Fiz terapia tradicional com psicóloga e comecei também o yoga, a praticar yoga. Isso, o Bruno está com 21, ele tinha 4 anos, né? Então, isso mais ou menos há 17, 18 anos atrás, né? E aí eu comecei, então, a praticar como aluna, e aquilo ali começou a me fazer muito bem, junto com a terapia, e eu comecei, então, a ver que eu precisava de um novo trabalho. Eu era funcionária pública, né, no centro de Florianópolis, e eu comecei a ver que eu precisava de um novo trabalho.
Eu sempre fui, como eu estava falando para você, né, desde os meus 13 anos, aos 13 anos eu comecei a trabalhar na loja de uma tia minha, como vendedora, e depois saí, mas eu era aquela adolescente que eu vendia bijuteria, eu vendia lingerie, eu vendia Natura, depois vendia Avon, e eu sempre tinha o meu dinheirinho. Eu acho que é quem nunca, né? Quem nunca? Quem de nós nunca passou por isso? Nunca vendeu Avon, Natura ou outras coisas assim. Muitas mulheres, né, gente? Que legal. Sim. Olha a importância dessas empresas, né, na nossa vida, né, na vida das mulheres. Exatamente. E então, né, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa de trabalho que me dê a oportunidade de ficar mais tempo na minha casa e não precisar ir tanto para Florianópolis. Então, eu comecei a buscar. Então, né, tinha algumas ideias, eu sou aquele tipo que tem multitalentos. Pensei em ir para a área do design de interiores e comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer de casa, né, para que eu não precisasse deslocar o meu filho, além do período da escola, que ele era muito pequenininho ainda, né? E aí, de repente, em algum momento, me surgiu ser professora de yoga. Mas isso, né, eu já estava ali um tempo praticando, então, isso há uns 16 para 17 anos atrás, me chamaram de maluca, e como assim, funcionária pública vai largar para ser professora de yoga, onde que você vai trabalhar, meditar, respirar, não enche barriga, tipo assim, né? E tudo, mas dentro de mim, quem diria, né? Nada impedia. Dentro de mim estava uma certeza muito forte. Muito forte. Claro, né? Aí eu comecei a buscar uma formação, porque a professora que eu fazia aula, ela não dava formação. Eu comecei a buscar uma formação, comecei a buscar formação e não tinha praticamente formação em Florianópolis, era muito pouco, porque hoje o yoga está muito difundido, né? Claro que nas grandes cidades sempre foi, né? O yoga já está no Brasil há muitos anos, mas há 15, 17, 18 anos atrás, é mais no centro de Florianópolis mesmo, e mesmo assim informações não eram abundantes, né? Então eu fui atrás de uma formação. Mas foi quase que brigar com a família toda, né? Começar essa formação. Mas eu estava assim muito convicta daquilo que eu queria e comecei. E dentro de mim eu comecei um planejamento de que eu iria sair, então, do meu trabalho em 2 anos. Né? E eu, no início, não falei nada para ninguém, mas eu comecei a me trabalhar isso internamente. Então, começou a ficar até melhor para trabalhar, porque daí você dá um prazo para aquilo e você se dedica até mais, né, para o trabalho que tá no presente, naquele momento. Mas dentro de mim já estava super decidido, não tinha mais o que fizesse eu mudar de ideia. Comecei as formações, comecei a mergulhar mesmo profundo no universo do yoga, e isso começou a transformar a minha vida, mais ainda do que eu jamais, né, eu não imaginava a transformação que iria causar. Começou a transformar a minha saúde, minha vitalidade, começou a transformar os meus relacionamentos. Eu era uma pessoa muito irritada, ansiosa, né? Tava com diagnóstico de depressão, embora não fosse aquela pessoa triste, mas ansiosa, sabe? Parece que estava sempre com medo de alguma coisa, né? Então não chegava a ser uma síndrome do pânico, mas era um indício. Ia desenvolver, com certeza. Se eu tivesse ficado na mesma, a consequência seria pior, né? Não tenho dúvidas disso. E o yoga começou a transformar a minha vida, porque o yoga, além de filosofia, ele é uma filosofia prática. Então, você adentra no universo do yoga
com um conhecimento que você começa a sentir, a perceber no corpo, né? No corpo, na mente. E eu comecei a mergulhar mesmo, comecei a me dedicar muito, muito mesmo para o aprendizado do yoga, continuei a praticar. E o fato de eu ter me entregado, né, para esse tipo de formação, para esse tipo de terapia, as pessoas à minha volta começaram a acreditar mais em mim, né? Então eu comecei eles começaram a validar mais aquilo que eu queria. Em pouco tempo, assim, alguns meses, já estava todo mundo já ok, é isso aí mesmo, não tinha como voltar atrás. Então, em 2 anos, né, eu fiz a formação, foi uma formação longa, de 500 horas, e aí sempre, né, buscando mais, fiz vários cursos depois, vários retiros, saí do trabalho que eu estava, abri o meu espaço com a rescisão do trabalho que eu estava, né, com o dinheiro que veio extra, né, assim, no mês que terminou o meu seguro-desemprego, porque eu era funcionária pública pela CLT, né, no mês que terminou o meu seguro-desemprego, eu abri a minha sala de yoga. E tem mais, né, eu estou em Águas Mornas, uma cidade de 5 mil habitantes, 5 a 6 mil habitantes. Cara, me conta isso, porque tem aquela história assim, né? Eu não vou vender sapato aqui, porque ninguém usa sapato. Aí vem um outro vendedor e diz, não, eu vou vender sapato aqui, porque olha aqui, não tem concorrente, ninguém usa sapato. Como é que foi para você implantar um projeto de yoga numa cidade de 5 mil habitantes que talvez não conhecia ainda essa realidade? Então, não tinha absolutamente ninguém que dissesse que ia dar certo. Mesma coisa. Né? Você tá maluca? Yoga em Águas Mornas? Nossa, não. Tipo, todo mundo achava que a sala ia ficar vazia. Cara, se você quer ser uma mulher de sucesso e ninguém nunca te disse, você tá ficando doida, você tá maluca, você tá no caminho errado. Porque todas as grandes mulheres que eu conheço, alguém diz, você tá maluca, você tá ficando doida, por que você tá fazendo isso? Bora lá. Não tinha amigos, família, marido. Eu só tive uma pessoa que me apoiou, de verdade, que foi a minha professora de yoga. Que legal, isso é um bom começo, né? Um apoio. E aí, né, Berenice? Foi muito louco, assim. E aí, foi bem legal também, porque quando eu parei de trabalhar lá e comecei, né, a movimentar, porque eu fechei a garagem da casa para fazer a minha sala de yoga, né, Lígia? Eu fechei a garagem, o carro ficou na rua, eu tive que convencer o marido a deixar o carro na rua, na chuva, no sol, para eu ter a minha sala de yoga, né? E aí não pagar aluguel, aquela coisa toda, né? E então, assim, foram etapas, né? Foram etapas, mas quando eu abri, eu já estava dando aula para minha prima e o companheiro dela há alguns meses. Então, meio que enquanto a minha sala estava pronta, eu ia para a casa deles, dar aula, na sala da casa deles, que ainda estava vazia, né, não tinha móveis, e às vezes vinha uma vizinha ou outra fazer aula para experimentar. Então, eu já comecei a praticar, a dar aula de yoga, então já estava com, né, um movimento de yoga, e algumas pessoas já estavam sabendo, já 2, 3 meses, eu acho que foi uns 3 meses, já estavam sabendo que, opa, vai ter yoga na região, vai ter yoga em Águas Mornas. Mas eu nunca esqueço que daí, então, antes de eu abrir meu espaço, eu fiz o folder, a gente faz o folder, né? Lá no PowerPoint. Fiz a arte, né, do folder, e aí imprimi os folders e bolsinha, eu andei a região inteira a pé, colocando nas caixinhas de correio. Eu ia à missa e entregava para as mulheres, né, conhecidas, chegava e dava panfletinho. E eu comecei a panfletar. Em toda a cidade, na região, comecei a panfletar. Então,
meio que várias pessoas estavam já com o meu panfletinho e tipo, o que que é isso? O que que é isso? Já curiosas, e daí começou a curiosidade, né? Mas nesse meio tempo foi falado, tipo, dentro da sacristia da igreja, que yoga não é cristão, yoga não é de Jesus, que cristão não faz yoga. Então, algumas pessoas achavam que era alguma coisa relacionado à religião, a Umbanda, Candomblé. As pessoas tinham muita curiosidade. Como é a fachada toda de vidro, né, as pessoas tinham muita curiosidade de saber o que se passa ali dentro. Então, vinham algumas pessoas para experimentar, né? E só para curiosidade, assim. E assim, começou, né? A de vidro é interessante, né, Berenice? Porque eu acho que gera também uma transparência, né? Com o dentro e o fora, né? Talvez algumas pessoas conseguiram até entender melhor o que acontecia ali, né? Verdade, verdade. E foi, né, foi gradativo, assim, mas desde eu abri já com alunos, né? Primeiro, então, como eu já estava atendendo a minha prima e o companheiro dela, então eu já abri com alunos. Abri uma turma. E aí, como eu já tinha panfletado, eu já estava com alguns engatilhados. Então, o primeiro dia que eu já abri com 4 alunos, né? Com 4 clientes. E ali foi só aumentando. Então, eu cheguei ao ponto de dar 3 aulas seguidas. Muito bom. Você está melhor que o Carlos Wizard. O Carlos Wizard disse que ele começou o Wizard com 1 aluno, né? Dando aula na garagem para 1 aluno. Ele era Então, assim, é assim, né? Precisa muita garra, né? Muita coragem, né, Berenice? Para fazer, para esse começo, assim, né? Mas é lindo de ver hoje, né? Depois de toda essa história construída, de um trabalho sólido, de muitas e muitas pessoas. Não sei se você tem números de quantas pessoas passaram por você em todos esses anos. Talvez, acho que mais de 15 anos de yoga, né? Isso mesmo. O estúdio aberto vai fazer 15 anos essa semana. Né? Esse ano. É um novo momento. 15 anos. 15 anos esse ano, isso mesmo. E aí passa um filme e uma nova projeção de futuro também, né, Berenice? Como é que você está lidando com isso? Assim, o que é o presente hoje da empreendedora Berenice, da profissional Berenice, né? A gente já acabou nem falando ainda aí da fisioterapeuta Berenice, né? Como que você está posta nesse mundo hoje para que a gente possa entender um pouquinho mais do teu dia a dia? Eu sempre fui de buscar muito conhecimento e informação, né? Então, eu não conseguia passar uma técnica se, por exemplo, se tivesse alguém com o joelho machucado, sabe? Então, eu tenho uma formação lá na minha adolescência de técnica de enfermagem. Então, eu já tinha uma noção de anatomia, né? Eu tinha uma noção boa de anatomia, porque eu sempre me interessei. Na minha infância, eu queria ser médica. Então, eu sempre me interessei pelo corpo humano. Uma preocupação constante com movimento saudável, né, Berenice? Sim. Na técnica de yoga, mas um movimento orgânico, né? Um movimento muito no estímulo à cura, né? Isso mesmo. Então, eu sempre busquei ter esse cuidado com todos os meus alunos, né? E os resultados sempre foram muito bons de forma física, emocional. Algum tinha insônia, passava insônia, o outro tinha uma dor no ombro, uma LER, melhorava, né? E aí fui indo, atendia gestantes, as minhas alunas engravidavam, continuavam a fazer a aula, e eu comecei a ter uma necessidade. É tanta coisa, né, Lígia, que eu sou tão. Eu também sou muito envolvida com a educação, né? Sempre gostei muito, porque o que eu acredito? Eu acredito que o yoga muda o mundo. Aliás, né? O yoga muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Assim como a educação, né? A educação muda as pessoas mudam o mundo. E eu sempre vi o yoga como uma ferramenta de mudança extraordinária da sociedade, da cultura, dos comportamentos. Mas como acessar as pessoas, né?
aí eu sempre pensei, eu sempre tive muitas alunas que eram professoras de educação infantil. E sempre nas conversas, né, tem uma aluna em especial que começou a levar para a sua sala de aula alunos pequenininhos o yoga e foi fantástico, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, de trazer depois os aluninhos aqui no meu espaço, eu receber eles com incenso, né, porque daí a gente sabe que o yoga tem essa parte também que é atrativa, né, do místico, mas ela conseguiu algo assim, tipo, de acalmar a turminha, e aí eu comecei a comprar livros de yoga na educação, comecei a me interessar muito pelo tema, cheguei a dar algumas palestras em escolas, e eu, sabe uma coisa assim, bem de, a gente precisa fazer mais? Se a gente precisa mudar uma sociedade, tem que começar pela escola. Se a gente quer melhorar, se a gente quer tornar as pessoas mais conscientes, mais fraternas, mais amigas, a gente precisa mudar, começar pela escola. E aí eu comecei um projeto que se chamava Yoga na Educação, né, Yoga, um caminho para a educação, e nessas palestras, e comecei a me interessar, né, então comecei, inclusive, a fazer pedagogia. Mas daí, quando eu estava lá na faculdade de pedagogia, surgiu. Você viu que não era bem surgiu também a educação a que você estava falando. Isso. Era também, essa força da saúde na vida. Isso. Surgiu, né, de uma forma, assim, também como se fosse eu não costumo dizer que foi até um presente, porque eu também busquei, é claro, a gente dá a nossa iniciativa, né, mas surgiu uma grande oportunidade, né, eu fiz a prova do Enem, eu tirei uma boa nota, e como eu não tinha faculdade, estudei em colégio público, a nossa renda estava dentro do estabelecido, eu ganhei uma bolsa de 100%, né, e algo que eu não poderia perder, porque numa excelente universidade. Então, e em fisioterapia, né? E aí, eu sempre fui assim, posso fazer psicologia, nutrição, fisioterapia, pedagogia, né? Sempre dançando, porque como eu falei, assim, múltiplos talentos, múltiplos gostos, né? Ainda posso fazer uma psicologia, porque agora eu também estou me interessando muito por essa área, mas por enquanto vamos ficar agora onde estamos. Então veio essa oportunidade, eu teria que abrir mão da pedagogia, eu não poderia continuar, senão eu teria continuado. Eu abri mão pensando, quem sabe lá na frente. E peguei com unhas e dentes. Não sei se eu faria de novo, porque foi muito conturbado, assim, né? Fazer uma graduação com filhos, trabalhando, né? Então, casa. Então, assim, foi 5 anos, né? Foram 5 anos de muitos aprendizados, né? Mas também muito bônus, ônus e bônus, assim, né? Então, abri mão de muita coisa, fui para a rua, né, porque eu vivia mais em retiro dentro da minha casa, no meu espaço, numa vibe super positiva, só dando aulas de yoga, fazendo retiros, tudo voltado para a espiritualidade, dona de mim, né, dona do meu espaço. E aí você vai como aluna para dentro de uma universidade, aquela coisa cartesiana, aquele conhecimento tradicional, fechado, então dentro de mim tinha um pouco de luta, não é bem assim, a mente interfere também, a energia interfere também, não é somente o corpo, mas me formei, e agora eu estou fazendo o meu espaço, do meu jeito, com esse conhecimento que eu honro, sou muito grata, né? Mas conseguindo agora unir esse outro conhecimento, que é o conhecimento do yoga, que assim, né, é um conhecimento divino que foi presenteado para a humanidade. E é isso, assim, né? Eu acho que agora eu estou conseguindo fazer essa união, né? Através do meu trabalho. Então, por isso que pode ter agora algumas mudanças aí, né?
Estou construindo isso ainda. Com certeza. Berenice, e você acha que a tua escolha enquanto área dentro da fisioterapia, né, com a fisioterapia pélvica, tem alguma a ver com a tua atuação dentro do yoga? Ou como é que você fez essa linkagem, assim? Que diálogo que existe aí nessas duas áreas? Quando eu escolhi o tema do meu TCC, eu poderia escolher várias áreas. Eu poderia escolher a fisioterapia respiratória, porque nós temos os pranayamas, que são muito potentes no yoga. Eu poderia escolher a cardio, né, que é a cardiorrespiratória. Eu poderia escolher a desportiva, que é a área da fisioterapia que trabalha com preparação do atleta, né, e tem tudo a ver com yoga, porque esse atleta ele precisa estar alinhado, ele precisa estar forte, flexível e com uma mente centrada. Então, assim, e eu poderia escolher a saúde da mulher. Tem área pediátrica, neurológica, outras áreas da fisioterapia também. Todas as áreas do yoga se encaixam. É muito bom isso, né? Porque eu sempre quis, claro, unir o meu trabalho. E aí, quando eu escolhi fazer o meu TCC com gestantes, porque é algo assim que eu sempre gostei de atender gestantes no meu espaço, e eu gostaria de fazer um TCC prático, né, com intervenção, não somente teórico, né, então eu queria fazer alguma coisa prática. Então surgiu a ideia, em conversa com os professores e tal, de fazer com gestante. Então, nesse TCC, que foi uma intervenção de 1 ano, né, com 14 gestantes, a fisioterapia da saúde da mulher entra nessa área, né? Preparação de gestação, preparação para o parto. E aí, então, começou a se ampliar essa fisioterapia pélvica, fisioterapia da saúde da mulher, que a gente chama de fisioterapia pélvica hoje, não somente saúde da mulher, porque a fisioterapia pélvica inclui a criança, né? Que a gente chama mais uma fisioterapia uroginecológica, mas também que inclui o homem. Então, por isso que a fisioterapia pélvica inclui ainda mais, que são questões relacionadas à pelve, né? E o que a gente tem dentro da pelve? A gente tem intestino, então a gente trata incontinência fecal, problema intestinal, prisão de ventre, mas também tem a bexiga, então a gente trata problemas vesicais, incontinência urinária, retenção urinária, bexiga hiperativa. Então, a gente também trata questões sexuais, que tem a ver com a vagina, com o útero. Então, né, questões relacionadas a músculos do assoalho pélvico. Então, né, dor da relação sexual, falta de orgasmo, falta de libido, que estão relacionados aos músculos. Só que Sim. Quando a gente entende que não é somente físico, né? Então aí eu consigo ampliar ainda mais o meu trabalho, né? Entende? Então, o músculo ele não age sozinho, né? Ele não age sozinho. Ele não é involuntário como o coração, né? Os músculos que você está falando ali, eles têm uma necessidade de interação com o comando cerebral e com as energias que estão ao redor da gente, né? E aí, assim, para mim é muito curioso, assim, a maneira como o estudo foi se arquitetando, porque eu vejo que é muito a Berenice mesmo, né, assim, ter acompanhado um pouco essa tua trajetória nesses últimos 10 anos que a gente se conhece, é muito lindo de ver, assim, o quanto você vivencia, o quanto você vive o seu propósito, de fato, o quanto você encontrou nesse universo uma maneira de deixar sua marca, né, no mundo, assim, de uma forma muito singela, mas muito sutil também, né, assim, integrada com aquilo tudo que você tem de aprendizado nessa vida. Então, é bonito de ver a construção que você faz. E eu até fico curiosa para saber, assim, né, o que será que vem pela frente, né? Como que a Berenice, com toda essa bagagem que tem, com todo esse conhecimento teórico e prático, com esse atravessamento de uma linguagem milenar como o yoga, uma técnica acadêmica, né, da fisioterapia, como que tudo isso se linka e o que vem daqui para frente, Beri? O que a gente pode esperar nos próximos passos da Berenice?
Eu fui escolhendo, né? Então, hoje eu escolhi não atender homens e nem mais criança, agora, 2021. Então, somente mulheres, né? Em todas as fases da vida, inclusive na gestação. Estou com um programa, né, que se chama Gestar Íntegro, que, né, esse nome veio, né, canalizei esse nome como uma forma de trazer a importância de você se preparar durante a gestação, não somente para o parto, mas também para maternar, de forma muito consciente. Então, o programa, ele inclui prática de yoga, ele inclui exercício respiratório, inclui visualizações, então eu fui trazendo outras técnicas, inclui informação, né, então, informação teórica, inclui a fisioterapia pélvica, que eu, né, trabalho exclusivamente nos músculos do assoalho pélvico, preparando também, né, então, assim, inclui energia, inclui eu trabalhar a minha energia interna, que influencia tanto nesse bebê que está sendo gestado, quanto depois no bebê nascido, né? Então, assim, esse programa, ele hoje já está tomando metade de todos os meus dias, de segunda a sexta, né? Todas as manhãs, então começou devagarinho, mas foi ampliando, e hoje estou com um bom número de pacientes, né? E como que é isso, assim, isso ficou muito forte para mim, assim, né, que ele influencia no bebê quando ele está ali, né, sendo gestado, vamos dizer assim, né, e depois também, como assim, como é que você faz essa integração, assim, porque você está ali trabalhando com uma mulher, mas uma mulher que está gerando uma vida, né, eu fico muito curiosa, sabe, na verdade, para entender como muda todo esse sistema, claro, quando a gente está, né, eu tive 3 filhos, você teve 2, e muda tudo, né, tudo se volta para o bebê, e realmente a gente vira um só, né, tudo que a gente sente, a criança sente, o bebê sente, e depois que nasce, isso também é um reflexo muito grande, né, mas como é que é, assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho, Berenice, na prática isso? Quais são as formas, existem movimentos, existem reflexões, existem tarefas, como que é o gestar íntegro? Exato, então a gente se encontra, né, pode ser virtualmente ou presencialmente, nos encontramos e primeiro tem uma conversa, e aí a gente começa a trazer para a luz o que pode estar lá no inconsciente, né? Os medos, a criança ferida dessa mulher, porque quando a gente está maternando, especialmente a nossa primeira gestação, inconscientemente a gente vai maternar da forma que a gente foi maternada dentro do ventre da nossa mãe. E a forma que a gente vai, né, maternar depois desse bebê nascido, a mesma coisa. Então, o nosso puerpério, que é uma fase muito delicada, né, para a saúde mental da mulher, vai ser um reflexo da forma que a gente foi maternada. Quando nós fomos maternadas, a nossa geração para trás foi uma geração que foi maternada de forma muito inconsciente. Não tinha conhecimento. Hoje mesmo eu estava atendendo, né? E a gente falava, por exemplo, por que esperar para não cortar o cordão umbilical assim que o bebê nasce? Então, não se tinha esse conhecimento dentro da ciência. Talvez algumas culturas já esperassem, né? Tem a cultura japonesa que esperava, outras culturas devem ter também, que eu não tenho conhecimento, mas com certeza tem. Mas a nossa cultura ocidental, medicalizada, cirúrgica, onde a gente aprendeu que quando a gente entra numa maternidade, ou quando a gente está gestando, nós somos pacientes, né, embora a gestação não seja uma doença, e nós permitimos que seja feito tudo que tem que ser feito com a gente, ok, a gente aceita e faz, ok, né, mas hoje a ciência, de certo modo, né,
desculpa te interromper, mas o que, de certo modo, é mais uma das violências sociais com o corpo da mulher, né? Isso mesmo, isso mesmo. Só que, ao mesmo tempo, Lígia, por mais que a gente fale sobre isso, existe oculto um medo dentro dessa mulher que ela pensa que ela é incapaz, né, de fazer algo diferente. Então, é aí que a gente trabalha. Então, quando eu estou movimentando o corpo no yoga, onde a gente vai acessando as diferentes potências de movimento, além de eu estar liberando memórias, eu já estou acessando a minha força, eu estou vendo o que eu sou capaz com o meu corpo, o que o meu corpo é capaz. Se eu estou gestando uma vida dentro de mim, e existem exceções, mas eu não estou fazendo absolutamente nada para que essa vida cresça dia após dia. Mas quem está fazendo? A natureza. Então eu começo a confiar no processo da vida, eu começo a confiar nessa natureza, né, surpreendente, divina, que é a natureza da criação, e eu começo a perceber que eu estou a serviço da natureza. Eu sou uma co-criadora, o meu corpo é um co-criador da vida. E se essa mesma natureza, dia após dia, está fazendo esse bebê crescer, se desenvolver, por que essa mesma natureza iria dificultar o nascimento dessa vida? Né? Então, é uma nova perspectiva que eu não estou inventando nada, né? Não estou inventando nada. Eu participei de congressos, fiz curso de doula holística. Então, assim, são conhecimentos que já estão aí, né? Aqui no Brasil, a gente tem a cesárea, especialmente a cesárea eletiva ou a cesárea em desculpa, que sempre tem uma desculpa para fazer a cesárea, muito forte. Mas em outros países isso não acontece, né? O forte na Europa é o parto natural, e é o parto natural mesmo. Vai para a maternidade, pare, no mesmo dia vai para casa, né? Não foi a princesa que aconteceu dessa forma e ficou, né? Foi notícia mundialmente. Nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos é muito forte a parteira ir na casa, as pessoas contratarem a parteira para ter o bebê em casa. Então, assim, mas isso não acontece aqui no Brasil, então a gente precisa fazer todo esse movimento para que as pessoas, as mulheres, os companheiros, voltem a acreditar na sua própria natureza. Né? Que por alguma forma, a gente não, né, de alguma forma, por algum motivo, que eu acredito que seja financeiro, de mercado, corporativista, se chegou onde chegou. E aí esse conhecimento ficou lá atrás. Né? Claro que também veio baseado em muita violência obstétrica. Então, as mães que sofreram violência obstétrica não querem que as filhas passem pela violência obstétrica. E elas já falam, não, minha filha, não tenha parto normal porque é horrível. Mas o que é horrível não é o parto, é a violência, a memória de violência que elas sofreram. É o maltrato, é os maus tratos, são as verbalizações, né? Ai, não doeu para fazer porque agora tá gritando. Que até hoje, Lígia, tem um processo rolando agora, em agosto, uma mulher ganhou num hospital público super bem renomado aqui em Florianópolis, o seu bebê, e ela sofreu esse tipo de violência obstétrica verbal. 2020. O que as nossas mães já sofriam. Então, ainda está perpetuando. Embora já tenha um movimento, um grande movimento, né, o que está fazendo as mulheres reivindicarem o seu protagonismo no parto. E aí é aí que o gestar íntegro trabalha, entendeu? Só que não adianta só ser mental e de informação, eu preciso sentir. Então, a gente faz visualizações, a gente faz movimentos. Hoje mesmo, de manhã, eu atendi uma gestante às 7 da manhã, onde ela chegou para o programa para fazer somente o yoga. E pronta para marcar uma cesariana, para fazer laqueadura, porque ela engravidou sem querer, a segunda gestação, e ela gostaria de não correr mais esse risco.
ela está em torno de 24 semanas. Ela já está decidindo para um parto domiciliar. Ela está buscando profissionais que eu não faço, eu não sou parteira, né? Mas tem equipes muito competentes mesmo, né? Assim como é comum nos Estados Unidos, também está começando a se tornar comum aqui. E aí, olha só a mudança, entende a mudança? E o que ela você está começando começando que falta, Beri, para... Pode falar. Mas assim, o que falta, além desse acreditar da própria gestante, né, que é um estado de empoderamento também, que eu acredito que talvez haja um tipo de fragilização não necessária dentro da gestação, que desempodere essa acreditação da mulher em si mesma, mas o que você acha que falta para que haja a popularização real do parto domiciliar? Ele é caro, ele é difícil, ele é complexo, ele tem inconveniente, porque assim, às vezes até no hospital acontecem situações adversas no parto, né? Assim, o que você acha que é o fator mais... Eu não sei se tem pesquisas falando sobre isso, sobre quais são os fatores que fazem as pessoas ainda não se voltar tanto para esse lugar do parto domiciliar. Porque eu me lembro assim, ó, quando eu tive os meus filhos há poucos anos atrás, né? 15, 10 anos atrás, eu buscava isso que você faz hoje, alguém que fizesse, né, uma preparação para o parto, ginástica, não sei, uma coisa, eu queria uma integração, eu sentia que eu não tinha um momento, e eu não queria algo que eu fizesse sozinha, era algo que me fizesse gerar uma conexão real, né, e eu não encontrei isso, eu não encontrei pessoas que tivessem a referência, me dessem referência de parto domiciliar, sabe? Há alguns anos atrás. Hoje a gente vê falar um pouco mais. O que falta para... Que era uma coisa tão comum, depois ficou, né, a nossa contemporaneidade aí um pouco mais higienista, né, a área da saúde muito cheia de protocolos, meio que, assim, rechaçou todas essas ações que a gente fazia dentro da nossa própria casa, né, de cuidados pessoais, que vinham a agregar saúde também, né? Mas o que falta para a gente conseguir trazer mais à tona esse assunto? Conhecimento. Para começar, existe uma frase clássica, tá? De profissionais que atendem gestantes, que é: nascer é perigoso. Parir é perigoso. Tem muitos riscos. Mas de verdade não é. Né? Só no Brasil. Para você ter ideia, então, assim, falta o SUS acreditar nisso, né? Porque a maioria das gestantes, elas vão para um hospital público, né? Então, elas não têm... Claro que para você ter um parto domiciliar, você precisa ter recursos para isso, recursos financeiros para isso. Existe, então, a questão financeira, que impede, mas também existe uma crença, né, onde não acredita no protagonismo da mulher. Então, eu impeço. Então, hoje existe uma resolução do Conselho Regional de Medicina, não sei se agora é do regional ou é do federal, eu preciso me informar melhor, mas que proíbe o médico de fazer parto fora do hospital. Há mais ou menos 2 anos atrás, existem várias casas de parto espalhadas pelo Brasil. Várias não, mas existem algumas. O que é uma casa de parto? É um local que só atende parto. Não é um hospital. Não existe uma UTI ali dentro, né? Os hospitais que a gente conhece de maternidade, algumas, né? Algumas maternidades também não são, mas a maioria delas tem UTI ali dentro. Tem uma UTI para a mãe e tem uma UTI para o bebê. Quando que isso acontece, né? Quando são gestações de alto risco. Então, é super recomendado, não tem outra alternativa. Mas quando é uma gestação de risco habitual, a gente chama, não chama de baixo risco, risco habitual, comum, né? Uma porcentagem muito baixa. Quando é dessa forma, existem casas de parto que acolhem. Aqui, em Florianópolis, não tem, mas eles tentaram construir.
foi ganho um terreno para isso, foi feita uma campanha, né? Várias mulheres se reuniram, né? Alguns artistas, né, ajudaram nessa campanha. Um hospital estava responsável, né, para que se acontecesse alguma intercorrência fosse transferida da casa de parto para esse hospital, né, um hospital que daí com tantos quilômetros de distância ficou responsável, mas o conselho conseguiu barrar isso e parou tudo. Eu não consigo acreditar em nada além, né? É até complicado, mas eu sou muito sincera, né? Eu não consigo acreditar em nada além do que interesses financeiros. Não consigo. Porque preocupado realmente com a vida não está. Então, tira a bunda da cadeira e vai viajar e vai fazer cursos lá fora, que daí você vai ficar sabendo como é que é a realidade lá fora, né? Mas as pessoas, elas não fazem. Elas têm a formação delas e elas batem no peito e dizem, eu faço parto há 30 anos, então não vem querer me ensinar. Mas a medicina evolui, a ciência evolui, né? E cada dia está saindo novos artigos, trazendo novas recomendações, inclusive as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, recomendo novas rotinas ou novos atos, e essas pessoas ainda estão, né, a não ser que elas estejam sendo obrigadas a mudar, senão elas continuam tendo aquelas rotinas, mas assim, rotinas de um ano passado eu ter participado de um parto em que o bebê ainda vai para o berçário. Né? Hoje já se sabe da importância, assim, fundamental para esse bebê nascer e já ir para o colo da mãe imediatamente. Não, esse bebê, ele foi para o berçário, ficou horas no berçário, tipo, chorando sozinho, tipo, ainda? A recomendação já veio há muitos anos para esse bebê, né? A hora de ouro, que a OMS chama, né? Ele não teve esse direito e estava dentro de uma clínica, de um hospital privado, né? Então, assim, vamos dizer assim, né, Berenice? A gente ainda é tabu falar em parto humanizado, que dirá falar em parto domiciliar, né? Verdade. Verdade. Nossa, é muito risco, as pessoas são irresponsáveis, são malucas, mas não estou falando em parto domiciliar, a pessoa sozinha, ela e o marido, ou ela sozinha tem um bebê, né? E pode acontecer isso, e nossa, que bênção quando isso acontece, né? Eu sempre sonhei com isso, não consegui. Tipo, ai, tô dormindo, de repente começam as contrações e o bebê nasce, que coisa boa, né? Então, assim, isso é muito raro acontecer, né? Mas estamos falando de um parto planejado. Eu não trabalho com isso diretamente, né? Eu não estou fazendo propaganda de serviço nenhum. Estou falando no que eu acredito, no que quanto mais eu leio, quanto mais eu observo, quanto mais eu entro dentro de maternidades, mais eu amo o parto domiciliar planejado. Que legal, que legal. Muito bom. Berenice, assim, o papo tá ótimo, poderíamos ficar horas aqui, mas me conta um pouco, assim, só para a gente já ir tomando o tom de finalização da nossa entrevista de hoje, que tá uma delícia. Qual é a mensagem que a Berenice quer deixar no mundo? Como você quer ser vista pelas pessoas, Berenice? Eu acho que eu primeiro preciso encontrar minha liberdade, meu empoderamento, né? Porque a gente vem de uma cultura muito machista. Então, primeiro a gente precisa acreditar mais na gente. Então, assim, à medida que eu vou acreditando mais em mim, eu acredito que eu vou refletindo, né, essa possibilidade das mulheres acreditarem mais nelas, né. Então, eu gostaria de deixar a marca de que é possível acreditar na sua própria potência, de que cada um de nós é completo, é completa, e está aqui para irradiar a sua luz, né? Então não precisa se sentir ofuscado pela luz do outro, né? E cada um tem espaço para isso, cada uma tem espaço para isso. Então, quanto mais a gente acredita na gente, quanto mais... Eu acho que isso é empoderamento, né? A gente vai conseguir irradiar mais luz para o planeta todo e conseguirmos todas nós
irradiar luz, né? É isso. Muito lindo, muito lindo. Namastê. Namastê. Assim, eu vejo você muito plena nessa tua missão, sabe? Eu acho lindo de ver, eu acho assim um exemplo para todas as mulheres, né? A gente que às vezes está muito focada naquele mundo real, prático, assim, mas a mulher tem essa plenitude e essa importância também da manutenção da vida, né? E talvez a gente não perceba o quanto isso é especial para a humanidade e o quanto essas formas de opressão que nós falamos anteriormente, né, podem derivar justamente desse grande poder que as mulheres têm, né? Sim. Então, eu te agradeço muito. Eu que sou grata. Quer deixar uma mensagem final para os nossos espectadores? Para as nossas espectadoras, para os nossos espectadores, que agora são elas? Acredite em você, acredite na tua potência, né? Se centre na tua potência e haja com o coração, né? Que eu acho que isso é ter coragem de viver, de encarar a vida de frente, é agir a partir do seu coração, o que é tão difícil, mas que é possível, né? Dia após dia, acessar o coração e então irradiar a sua potência, né? Para todo mais. Parabéns. Gratidão. Que assim seja. Berenice, grande beijo. Nos vemos da próxima vez nos estúdios da TV Grava em Alfenas, viu? Já vou reiterar o convite. Será uma honra. Adorei, assim. Obrigada pela tua partilha e pela entrega de hoje. Muito lindo. E os nossos espectadores, nós vamos ficar agora com o programa, com o quadro Talento na Cozinha, trazendo uma receita bacana, uma receita nova e diferente, para você que quer conhecer um pouco mais dos talentos que a gente tem lá pelo sul de Minas, da culinária sul-mineira. Oi, gente, aqui é o Rodrigo, de novo aqui no quadro Talento na Cozinha. E hoje nós vamos aprender a fazer uma salada deliciosa, salada de uva. E vamos lá para a receita? Para nós fazer o molho rosé, nós vamos precisar 1 copo de maionese, a sua escolha, meio copo de ketchup, suco de 1 limão, meia cebola ralada, 20 ml de molho inglês e uma pitada de sal. Vamos lá misturar agora. Primeiro a gente vai colocar a maionese em um pote. Pronto. Em seguida o ketchup. Esse molho rosé é uma delícia. Muito usado não somente para saladas, mas a gente usa também em massas, em carnes. Fica uma delícia. Pronto. Depois de tudo pronto, a gente vai misturar. Mistura bem, deixar bem homogêneo. Vai ficar bem bonito o molho. Vai ficar um estilo rosa. Prontinho. Tá pronto o nosso molho rosé. Agora a gente vai para a uva. Aqui eu já tenho 300 gramas de uva picada, sem semente. Pode ser usada a uva do seu gosto. Se tiver semente, a uva a gente tem que cortar, retirar a semente. 150 gramas de presunto e 150 gramas de mussarela. Aqui eu estou usando
florzinhas, capuchinho para decoração e salsinha. Depois de tudo picadinho, tudo prontinho, a gente vai colocar as uvas em uma travessa. A mussarela, o presunto e agora vamos colocar o molho. O molho, às vezes, se você não gostar muito forte, vai colocando de acordo com o seu gosto. É uma salada deliciosa. Ela dá um toque adocicado, a uva vai dar um toque bem adocicado e ao mesmo tempo, né, com os produtos salgados, vai dar um sabor agridoce, que é uma delícia. Pronto. E aí vai ficar a seu gosto a quantidade de molho que você quer que coloque. Olha como fica bonito. Pessoal, depois de tudo misturadinho, colocamos em outra travessa menorzinha que fique legal. E aí agora está na hora de decorarmos. A decoração fica a seu critério, da forma que você acha legal. Aqui eu vou colocar, usei salsinha. Isso. E algumas florzinhas. São flores comestíveis. É uma delícia aqui. Tá pronto o nosso prato.